Mas afinal, o que aconteceria com o mundo se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. É fato que a Segunda Guerra Mundial mudou para sempre a história, não só do Ocidente, mas do mundo inteiro. É uma guerra que mudou, de fato, o cenário geopolítico mundial. E é interessante a gente começar a pensar, fazer esse exercício filosófico de pensar o que teria acontecido caso o bloco nazista tivesse vencido a guerra. Como é que seria a organização do mundo se os nazistas tivessem tido êxito em seu projeto totalitário? Enfim, esse cenário, que é um cenário distópico, é tema de um livro, de fato, um livro do Philip Dick, chamado The Man in the High Castle, um livro bem bacana, uma novela bem marcante, bem interessante, e que se transformou numa série também muito bacana, que está presente no Amazon, no serviço do Amazon Prime Video. Então é um cenário bem legal para a gente pensar como seria essa realidade paralela distópica, né? Esse cenário alternativo da história, distópico, obviamente, como que seria a organização do mundo. Se você não leu o livro ou se você não viu a série vale muito a pena, eu te indico a experimentar o serviço do Amazon Prime, de graça, por 30 dias. Eu vou até deixar aqui no link da descrição o link para você fazer o cadastro, e aí você experimenta por 30 dias de forma gratuita e pode ver essa série que é sensacional. Principalmente o roteiro, o enredo, a fotografia, a filmagem, a música, tudo é muito bacana, dá uma ambientação bem legal. Enfim, o link está na descrição. Mas voltando para a ideia, o filme a série da Amazon e o livro do Philip Dick, The Man in the High Castle, narra o seguinte: no livro, que é uma distopia, como eu já disse, os Estados Unidos perderam a guerra, obviamente, e é agora um cenário, um território dominado por nazistas e por japoneses, aqueles que venceram, um grupo nazista que venceu a guerra. Então os Estados Unidos eles são divididos no meio, e um bloco pertence ao Japão e outro bloco pertence aos alemães, e aí há todo um confronto para a organização, para quem realmente vai dominar ali o território americano. É maravilhosa a história. Mas agora você deve estar se perguntando: Felício, por que você resolveu fazer um vídeo aqui sobre essa série, sobre esse livro? Simples, porque, como eu disse, esse livro ele trata de uma distopia. O que seria aqui uma distopia? Tanto a distopia quanto a utopia são ferramentas filosóficas e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Bom, de fato, o termo utopia ele não é muito novo, ele foi inventado ali no século XVI por Thomas More e se refere a um não lugar. Utopia vem disso, né? Utopos, a soma desses dois radicais gregos, né? De u e topos, um não lugar. Mas a gente pode entender ele melhor quando a gente entende utopia como um lugar perfeito, uma descrição de que seria um cenário perfeito, um cenário ideal. Essa descrição de cenário ideal ela não é nova na filosofia. A gente pode, de certa forma, dizer que a República de Platão seria um cenário utópico, de uma organização de uma sociedade perfeita para Platão. Da mesma forma, a gente poderia entender que a visão de Rousseau sobre a realidade também poderia ser, de fato, utópica, né, de um contrato sem as amarras, e muita gente até encara os escritos marxistas, sobretudo a Revolução de Classes, como também um cenário utópico, de uma realidade perfeita, de um modelo ideal. E isso tem sido presente, é importante a gente pensar, porque ele serve como um parâmetro. Walter Benjamin, certa vez, escreveu em uma das suas passagens que as utopias servem não para a gente, de fato, realizá-las, mas para elas servirem como um norte. A gente pensar numa sociedade ideal, ainda que a gente nunca alcance, mas elas servem como um norte, como um horizonte que a gente sempre tem que tentar alcançar. Isso é mais ou menos presente quando está presente no discurso de Martin Luther King, por exemplo. Quando ele fala que I have a dream, eu tenho um sonho de uma sociedade sem segregação, uma sociedade onde todos são tratados igualmente, com equidade, de forma igualitária. Ainda que essa sociedade nunca se concretize, é ela que a gente deveria almejar, segundo o Martin Luther King. Mas, como eu disse, a utopia ela é importante, ela é uma boa ferramenta filosófica para a gente pensar como seria uma sociedade ideal. Como você encara uma sociedade ideal. Isso é muito legal, assim. Como é que seria uma estrutura de uma sociedade ideal? Né? Como é que seria uma democracia perfeita? Como é que ela funcionaria? Seria por eleição? Quem comandaria? Como é que seria a escolha? As utopias, elas têm essa função. Estão presentes na literatura, estão presentes na filosofia, são uma boa ferramenta para a gente pensar. Para
paralelo à utopia, nós temos um outro conceito, um conceito que eu diria que é um conceito oposto, que é o conceito de distopia. O conceito de distopia, ele se popularizou com uma conferência, um pronunciamento que o John Stuart Mill deu no parlamento inglês, ali no século XIX, e ele se refere ao avesso da utopia. Seria uma visão futurística de um cenário catastrófico. Então é nesse patamar aí que se insere o livro que eu mencionei, que se transformou numa série, The Man in the High Castle. E assim como a utopia, a distopia, ela também está presente vastamente na literatura, na ficção científica, no cinema, e também é uma boa ferramenta filosófica para a gente pensar a realidade. A gente pode ver isso, por exemplo, no livro do George Orwell, 1984, no livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Então a gente tem esse cenário distópico de um futuro um pouco ruim, né? O próprio The Man in the High Castle, como eu já disse, é um cenário distópico. O que seria se os nazistas tivessem vencido a guerra? Então também é uma boa ferramenta filosófica, porque a gente consegue pensar numa realidade paralela, um futuro ruim e ter ferramentas para evitar com que esse futuro aconteça. Tá, Felício? Resume porque eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é que tanto a utopia, que é pensar nesse lugar perfeito, nesse cenário futuro perfeito, um sistema político perfeito, por exemplo, numa sociedade perfeita, quanto o termo distopia, que é o seu avesso, como seria um futuro muito ruim, um futuro paralelo onde tudo daria errado. Esses dois cenários eles são muito bons para a gente se manter filosoficamente alerta, para a gente pensar as possibilidades das coisas e, de fato, racionalizar em cima disso. Né? Por exemplo, há um cenário distópico que é cada vez mais real, que é o cenário distópico da falta de recursos alimentícios. O que seria, por exemplo, se a água faltasse no planeta? Seria algum cenário como o Mad Max, por exemplo, que também é um cenário distópico, onde as pessoas lutariam e guerreariam por água? Ou seria mais ou menos como uma luta que a gente teria que ir para outro planeta para buscar alimentos? Como é que funcionaria? Então, essa ideia de distopia e de utopia está presente no cinema, na literatura e em várias coisas. E é para isso que ela serve, para a gente pensar sobre a realidade. Eu continuo aqui ficando um pouco com o Benjamin, porque eu acho que as duas ferramentas, principalmente a utopia, ela serve para a gente pensar a realidade naquilo que a gente quer. E quando alguém é cético e fala, olha, a utopia ela não serve para nada, porque isso nunca vai se concretizar, talvez ele perca a grande beleza da questão de pensar numa sociedade perfeita. A gente não pensa numa sociedade perfeita pensando que ela vai se concretizar. A gente pensa numa sociedade perfeita para lutar por aquilo que a gente acredita. Não entendi, Felício. Traduz. Alguém que é ligado, por exemplo, ao movimento negro e que luta contra o racismo aqui no Brasil, ele não tem, acho que ele não pode até ter esperanças, mas ele sabe muitas vezes que o racismo ele vai se demorar aqui no Brasil, né? Demorar a ser erradicado. Mas nem por isso ele deixa de lutar por essa utopia de uma democracia racial. Isso faz parte dessa luta. Da mesma forma como as mulheres que sempre lutam dia após dia contra o machismo estrutural da nossa sociedade, eu não sei se elas têm aí esperança de que em vida elas vão ver uma sociedade livre das amarras da sociedade patriarcal. Mas nem por isso elas deixam de lutar. E também seria um bom exemplo aqui de uma distopia ou de uma utopia, não sei, se a gente pensar nas figuras da filosofia. Sócrates, Galileu, Copérnico, tantos outros que morreram em nome do conhecimento, eu não sei se eles realmente tinham a esperança de que a sociedade se transformaria numa sociedade intelectualizada. Mas nem por isso eles deixaram de lutar por esse projeto utópico, na qual todas as pessoas buscariam conhecimento, buscariam sabedoria. As utopias servem para isso, para nos manter andando na direção de algo que a gente realmente acredita. E não na contramão, mas digamos, paralelo a isso, as distopias também são muito importantes, porque assim que a gente caminha em direção àquilo que a gente acredita, as distopias sempre nos mantêm alertas para aquilo que a realidade pode nos reservar. E essa realidade que nem sempre é tão bonita e que parece cada vez mais, sobretudo na contemporaneidade, cada vez ser mais horrenda, cada vez ser mais terrível. Então a distopia serve para nos manter cada vez mais alertas para um futuro que ninguém quer, que ninguém espera. Utopia? Para a gente seguir caminhando
distopia, para a gente nunca fechar os olhos para a realidade que muitas vezes é gritante e evidente. Mas enfim é isso, eu espero que você realmente aproveite o serviço Prime, veja a série The Man in the High Castle, porque é um baita baile, uma experiência cinematográfica muito legal. Se puder também leia o livro, não só o livro do Philip Dick, mas também do George Orwell, do Aldous Huxley. Eita, gaguejei aqui. Vou colocar aqui na descrição também o link para os livros que eu estou mencionando, para as distopias, né, do 1984, para o Admirável Mundo Novo, para o The Man in the High Castle. E é isso. E eu espero que você tenha gostado dessa rápida explanação sobre os conceitos de utopia e distopia e para que eles servem. E se você gosta de filosofia e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente tem aqui vários vídeos novos para você sobre filosofia, arte, cultura, enfim, pensamento em geral. É isso, eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.